Você tá de saco cheio do seu emprego, você é um bom programador, aí você fica de saco cheio e pensa: "Quer saber? Eu vou pedir demissão e vou abrir uma fábrica de software". Parece o caminho natural, né, de um programador que quer empreender? Não sei. Existe uma realidade cruel sobre esse modelo de negócio que ninguém te conta. Uma realidade que pode transformar o seu sonho no seu pior pesadelo. Depois de 7 anos comandando uma fábrica de software e tendo faturado mais de 3 milhões de reais, nesse vídeo eu vou te contar a verdade nua e crua sobre esse modelo de negócio. Seja bem-vindo ao canal do Moa, aqui eu te mostro o empreendedorismo na prática, sob a visão de quem está vivendo o dia a dia da construção de um negócio digital. Eu comecei a programar com 11 anos de idade, né? Mas o fascínio pelo computador ele veio muito antes, né? Eu lembro que meu pai comprou um computador, eu tinha 6 anos de idade, eu já queria fuçar, eu queria entender o que que era o Excel, que queria ficar pintando lá no Paintbrush. Então eu sempre fui meio bitolado por computador. Até que com 11 anos de idade a gente teve uma matéria de HTML na escola, tipo, super improvável, né? E acabei aprendendo a programar, pedi pro meu pai baixar uma apostila de PHP e fui aprendendo e dali nunca mais parei, né? Eu ficava madrugadas adentro em fóruns de programação, em fóruns de design, eu gostava de fazer página HTML, né? Inclusive eu ficava de madrugada porque era quando a gente pagava um pulso só e podia acessar a internet discada de forma ilimitada, entre aspas, né? E a primeira vez que eu tentei transformar essa paixão em sustento foi com 14 anos de idade, que eu fiz uma página oferecendo serviços de desenvolvimento. Eu cobrava R$ 10 por página de site, né? Nada a ver. E obviamente não vendeu nada, porque eu não sabia como levar tráfego para essa página, né? Foi a minha primeira tentativa frustrada, mas eu lembro que anos depois, eu já trabalhava profissionalmente, né? Como um side job, eu e mais alguns amigos decidimos criar uma agência de construção de site, né. Foi ali que a gente começou a ganhar algum dinheiro, assim, comercializando serviços de desenvolvimento, né. Esses dias eu até fucei a planilha de fluxo de caixa, a gente chegou a faturar R$ 30 mil, acho que sobrou 12 para cada um, não lembro exatamente quanto que era. Eu sei que no final das contas eu consegui tirar R$ 2 mil e eu fui para Florianópolis no réveillon, foi um puta réveillon animal, tal. Mas a gente acabou não tocando esse projeto, porque ninguém levava muito a sério isso, né, era um side job, enfim. Se você tá curtindo o conteúdo, se inscreve na newsletter do Moa. É grátis e eu envio todo sábado um conteúdo igual a esse, só que muito mais aprofundado, porque é texto, né. Para se inscrever, toca no primeiro link que tá aqui na descrição. Valeu. Mas eu segui fazendo freela, né, junto com o meu trabalho, até que teve uma época que eu fiquei de saco cheio de onde eu trabalhava e resolvi pedir as contas e viver 100% de freelance, né. Fiz uma conta que basicamente se eu vendesse 2 sites de WordPress por mês, eu conseguiria equiparar o salário que eu ganhava na época, né. E segui assim, né, por mais 3 ou 4 anos, né. Eu consegui alguns clientes, volta e meia eu ficava um pouco mais fixo em alguns clientes, né, numa dessas inclusive eu até consegui um emprego que me pagava super bem na época, né, mas fui seguindo assim até os meus 26 anos, quando eu fui fazer um freela pra uma startup, e essa startup acabou me convidando para assumir uma posição de liderança ali no desenvolvimento, né. Foi quando eu voltei pra CLT e não durei 6 meses, né, tipo, eu olhei e falei: "Não, realmente não é isso que eu quero", mas eu também já estava de saco cheio daquela vida de freela que eu estava levando, nunca entrava em projetos legais, assim, era sempre o que sobrava pra mim, né. E aí eu decidi que eu montaria uma fábrica de software, e eu fundei a Codivance. E eu lembro que eu tinha planos bem ambiciosos, né, eu queria fazer projeto interno, eu queria alocar gente, eu queria prestar consultoria, né. Eu fui entendendo esse modelo, me relacionando com um dos fornecedores lá da startup, que eu via que o que ele fazia era botar gente alocada lá para trabalhar, e ele passava uma vez por mês lá na empresa, discutia alguma coisa, passava a regra e mandava a conta, né. Eu falei: "Nossa, lindo, é isso que eu quero pra minha vida, né, ganhar dinheiro com o trabalho dos outros". Obviamente que eu não tinha a menor ideia do que era realmente, alocar gente e prestar serviço de desenvolvimento, né. Eu fiquei operando durante alguns meses, como Codivance, mas na verdade sendo o único funcionário, né, até que apareceu um grande cliente. Era um contrato de R$ 100 mil, que na época era uma bela grana, para a gente poder desenvolver uma nova versão
de um aplicativo Android, né? Detalhe, eu nunca tinha aberto o Android Studio na vida, mas eu tinha certeza que eu conseguia entregar aquele projeto, né? Era só contratar as pessoas certas. E foi o que eu fiz, né? E aí, alguns meses depois, o que aconteceu? A gente não entregou o projeto, era muito mais complexo do que a gente imaginava, o codebase era horrível, o escopo mudava toda semana e o cliente estava hiper insatisfeito. E aí, depois de noites mal dormidas, estresse com o cliente, um puta medo de ser processado, enfim, diversos problemas, né? Um puta prejuízo, eu consegui dar um gás ali com o time e entregar o projeto de fato, né. Esse acho que foi o primeiro grande aprendizado, assim, que eu tive na minha carreira como dono de fábrica de software. E foi um belo aprendizado, né, tanto que dali para frente a gente deu uma engrenada e nunca mais a gente teve problemas desse tipo, né. Eu consegui novos projetos, eu consegui contratos de alocação de recurso, de fato esses contratos eram bem mais fáceis de serem tocados, né, mais fáceis, menos difíceis, né, de serem tocados, e a gente conseguiu, começar a ganhar um dinheirinho, né. E aí a gente foi crescendo, 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 até que em 2020 a gente bateu o nosso recorde de faturamento, né, graças à pandemia. O pessoal querendo digitalizar, a gente estava ali posicionado, pegamos alguns contratos, mas o que trouxe essa abundância, né, esse nosso recorde de faturamento, também foi o início da nossa derrocada como empresa. Essa grande demanda, né, por programadores, por times de tecnologia, ela inundou o mercado e o que aconteceu é que a gente perdeu o nosso time, né? A gente imagina que todo mundo trabalhava remoto e aí o cara que trabalhava para mim, ele podia simplesmente amanhã trabalhar para uma empresa gringa e ganhar 3 vezes mais, 4 vezes mais, né? Teve casos de um desenvolvedor que ganhava R$ 6.000 por mês com a gente, do dia para a noite ele passou a ganhar R$ 16.000. E detalhe, ele foi trabalhar para Portugal, então não tinha nem barreira de língua, né. Então a gente foi perdendo membro a membro do time, não culpo eles, né, uma puta oportunidade de ganhar mais dinheiro, né. E aí chegou um determinado momento que estava só eu e o Ronaldo lá, se virando para conseguir entregar o que os clientes precisavam, né. E aí todo aquele nosso plano inicial de montar um time com cultura, tal, foi por água abaixo, né, porque ficou muito mais difícil, muito mais caro conseguir programador. Pessoas qualificadas, elas estavam custando muito caro, a gente não tinha margem para pagar, né, e aí a gente não tinha o que fazer, né, infelizmente. E essa falta de confiança em não conseguir montar um bom time me deixava com medo de sair para prospectar novos clientes, porque eu falava: "Porra, se eu conseguir um puta contrato e não tiver time, eu vou me queimar, eu não vou conseguir entregar o que eu tô prometendo", né. E aí acaba ficando um problema de ovo à galinha, né. Eu não tenho time para entregar o trabalho e eu também não tenho trabalho para montar time, para ter dinheiro para montar time, né. Até que em 2021 eu decidi oficialmente que eu não queria ser mais um dono de uma fábrica de software. Eu montei um plano para transferir, essa responsabilidade de operação toda para o Ronaldo. Eu ia atuar mais na DevPro, que eu já estava fazia uns 2 anos. Meu plano inclusive era usar a DevPro para trazer cliente para Codivance, nunca deu certo esse plano, né. Mas enfim, eu fui deixando o Ronaldo ali na operação e fui ficando mais como conselheiro, né. Mas no meio do caminho eu decidi sair da DevPro também, acabei voltando para Codivance, mas eu continuava com a ideia de que eu não queria mais ser, fábrica de software, né. E foi aí que a gente decidiu montar o Tintim, né. Isso aconteceu mais ou menos lá para metade de 2022, o Tintim o segundo semestre inteiro de 2022 eu fui validando a ideia do Tintim, né, enquanto o Ronaldo seguia tocando os clientes que a gente ainda tinha na fábrica, até que o Tintim nasce oficialmente em janeiro de 2023. Bom, agora que eu contei a história, né, vamos falar de fato sobre os prós e contras de se ter uma fábrica de software, né. Eu entendo que a fábrica de software acaba sendo meio que um caminho natural para o desenvolvedor, né, para o desenvolvedor que quer empreender. Você criar um SaaS, por exemplo, é muito mais complexo, né, eu afirmo, assim, categoricamente que, pelo menos no começo, a parte mais fácil de um SaaS é codar a solução, né. SaaS envolve outras peculiaridades, como venda, marketing, precificação, tem um lado de back-office aí também que é um pouco mais complexo, enfim, eu vejo que vender desenvolvimento acaba sendo muito mais fácil para começar do que vender produto, né. Justamente porque numa fábrica de software
todas essas dificuldades e peculiaridades, elas acabam ficando na mão do cliente, né? Você acaba ficando com a parte mais fácil, entre aspas, que é codar de fato. Mais fácil que eu digo porque é a parte que você já tem domínio, que você já tem familiaridade. A minha própria trajetória mostra essa simplicidade, né? Você pode começar como um freela, e aí conforme você for pegando freela, não for mais aguentando, você vai contratando 1, 2, 3 pessoas, né? Você não precisa fazer marketing, vendas no começo, você pode depender só de boca a boca, né? E também é bem mais simples para começar a ganhar dinheiro, né? Porque quando a gente está falando de prestação de serviço como um todo, né? A mão de obra que no começo vai ser você mesmo é o único custo. Então, você vai embolsar praticamente todo esse primeiro dinheiro que vai entrar e assim, ainda assim, conforme você for contratando gente, dá para operar com uma margem bruta aí de 50%, né? Então, ou seja, se você está cobrando R$ 200 a hora, você pode pagar R$ 100 a hora pro programador e ficar com R$ 100 para você, né? Você que está fazendo a gestão ali no começo, então dá para botar uma boa grana no bolso, né? Inclusive, boa parte do patrimônio que eu construí na minha vida, né, quiçá talvez meu patrimônio completo, foi graças aos meus freelas e principalmente a Codivance. E também a vivência de você tocar uma fábrica de software, ela é muito enriquecedora, né? Você conhece vários modelos de negócio, você conhece vários tipos de desenvolvimento, várias linguagens, várias pessoas diferentes operando em stacks diferentes, né? Isso é muito importante, isso te enriquece, te traz repertório como profissional, né? E além disso, tocar uma fábrica de software te força a sair da frente do computador e falar com as pessoas, né? Então você vai desenvolver a habilidade interpessoal, você vai aprender a se relacionar, você vai aprender a fazer marketing, a fazer vendas, né? Mesmo que de uma forma bem mais simplificada, você vai ser obrigado a aprender para conseguir ter algum tipo de sucesso com a sua fábrica. E tem também uma vantagem, que muita gente inclusive considera desvantagem, eu considero vantagem, é que na fábrica de software você vai se forjar como desenvolvedor e também como gestor de projetos, né? Por quê? Porque os projetos que vão para uma fábrica de software geralmente não são os projetos principais, né? O filé mesmo fica para o time interno da empresa, né? O que vai para a fábrica é o resto, que é o que ninguém quer pegar, o que não é tão prioritário assim, né? Então, geralmente vem mais bagunçado, vem um pouco mais sem escopo. Então, você vai ter que aprender a dançar aí nesse tipo de trabalho, nesse ambiente que não é o ambiente mais favorável que todo deve o Maria trabalhar, né? Que são esses projetos que não são tão relevantes assim. Tá, Moacir, você só falou os prós e os contras. Cara, o contra é um só. O teto é muito baixo. Uma vez eu tava almoçando com meu amigo André Almar e ele falou um negócio que eu nunca mais esqueci, cara. Ele falou: você pode reparar que não existe fábrica de software média, ou fábrica de software, consultoria de software, né? O que existe é ou uma fábrica de software pequena, são boutiques de software, né? Ou empresas muito grandes, como o Accenture da vida. Eu falei, porra, ele tem razão. E aí são dois jogos diferentes, né? O jogo da fábrica de software pequena, da fábrica de software boutique, é pegar projetos estratégicos e desenvolver software com muita qualidade. O jogo da fábrica de software grande, o Accenture da vida, é saber vender para grandes empresas e também saber recrutar, treinar e alocar programadores. Numa fábrica de software pequena, você consegue cobrar caro e aí você consegue pagar caro para o seu time, né? Pagar bem, pagar bons salários. Numa fábrica de software grande, você consegue ter escala, porque você vai cobrar muito, muito mais caro, porque você vai vender para empresa grande, né? E esse ticket alto ele consegue sustentar a cadeia. O que acontece é que se um Itaú da vida vai contratar uma fábrica de software, ele vai querer 80 programadores, 100 programadores. Você precisa de muito capital na frente para conseguir contratar essa mão de obra super qualificada, né? Treinar e ter ela disponível para um Itaú da vida que vai muito provavelmente querer essa mão de obra para ontem, né? Senão eles mesmos contratavam dentro do time deles. E sem contar que é difícil você contratar um bom programador já formado, né? Pronto para trabalhar. Esse programador, ele não tem incentivo para trabalhar para sua fábrica de software. O incentivo dele é para trabalhar na gringa, ganhando 5, 6 vezes mais do que ele ganharia aqui. Ou então trabalhar para uma startup hypada que está pagando um puta salário e tem tobogã, pebolim, o caramba. Você não vai ter um diferencial competitivo
para brigar contra essas outras opções, né? Uma alternativa para isso é você contratar programadores júniors e ir formando esses programadores ao longo do tempo, né? Eu conheço algumas pessoas que fazem isso e eles fazem bem, né? Qual que é o grande problema? Isso leva tempo e, consequentemente, custa muito dinheiro. E, por fim, né, um outro grande problema é que quando você vai vender desenvolvimento de software, geralmente você vai vender para empresa grande, né? E ciclos de venda com empresa grande são muito longos, né? E aí é muito difícil você conseguir casar a disponibilidade do seu time com o ciclo de venda da empresa, né? Então vamos supor que você está negociando um contrato com um Itaú da vida, e aí você contrata o time sabendo que você vai negociar esse contrato, que você vai poder fornecer mão de obra para o Itaú, mas a negociação demora 6 meses para acontecer. Você vai ter que ficar pagando 6 meses para essa galera e deixando essa galera ociosa, né? Ou então você vai ter que alocar essa galera em outro projeto, e aí quando a venda do Itaú sair, essa galera vai estar alocada em outro projeto, você vai prejudicar o outro projeto para trazer para o Itaú. Então, ou seja, é muito difícil conseguir casar esse ciclo, né? Venda com disponibilidade de entrega. E aí, respondendo à pergunta principal desse vídeo, né? Moacir, vale ou não vale a pena ter uma fábrica de software em 2025? E a minha resposta para essa pergunta é: depende. Se a sua grande paixão é desenvolver software, eu talvez não olharia para empreender, eu seria empregado em uma grande empresa tech, uma grande startup. É uma carreira que dá para ganhar muito dinheiro, você vai ganhar salário de executivo sendo programador. Se você souber falar inglês, você vai trabalhar para gringa. Então, os incentivos para você trabalhar com o que você ama, ganhando muito dinheiro, do conforto do seu quarto, eles são muito grandes, né? Então eu não perderia tempo empreendendo, né? Agora, se você quer trabalhar com um pouco mais de liberdade, se você quer ter mais autonomia para tomar decisão, não ter que ficar lidando com politicagem de empresa, né? Aí talvez faça sentido você abrir uma boutique de software, né? Uma fabriquinha pequena para atender clientes específicos e estratégicos, né? Aí faz sentido talvez você nichar e se especializar num mercado em específico para ficar mais fácil de fazer boca a boca, para ficar mais fácil de melhorar a sua entrega mesmo como um todo, né? E você vai ter autonomia, liberdade para poder trabalhar do jeito que você acha que é melhor, né? Se você conseguir trabalhar para gringa, conseguir clientes americanos, né, ou de outros países, você tem a vantagem do câmbio, né? O real está completamente desvalorizado em relação a outras moedas, né? Então dá para ganhar um bom dinheiro, né? Mas, como eu disse, o teto é baixo, né? O que significa que o teto é baixo? Vai chegar um momento que você vai ter lá um time de 10, 15, no máximo 20 pessoas. Você vai ter 4, 5, 6 projetos aí tocando. Com muito esforço você vai conseguir gerenciar você mesmo esses projetos, e ainda fazer relacionamento e ainda lidar com o cliente, ou então você vai precisar começar a contratar camadas de liderança, né? Camadas de gestão e liderança. E aí toda a sua margem vai embora nesses middle management, porque o cliente não quer pagar por um middle management, isso é um problema seu, isso não é um problema do cliente, né? Então a sua margem acaba se perdendo aí, né? Então, para você conseguir colocar um bom dinheiro no bolso, você precisa se manter pequeno, né? Não tem outra alternativa. Agora, se você é apaixonado por software, mas o que você quer mesmo é ganhar muito dinheiro, aí eu acho que o melhor caminho é o SaaS. Vai ser uma jornada muito mais difícil, muito mais arriscada. Como eu disse, programar é a parte mais fácil de SaaS, né? Você tem outros desafios muito maiores, né? Mas é onde você tem uma grande oportunidade de ganhar dinheiro. Tanto com economia de escala, né? Ou seja, você tem um software só sendo vendido para 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 pessoas. O custo para você atender 100 pessoas e o custo para você atender 10.000 pessoas, ele não muda tanto assim quando a gente está falando de infraestrutura, de time de desenvolvimento, enfim. Mas também quando você cria um SaaS, você está criando valor, né? Você está criando um ativo que ele possui valor, e se ele possui valor, ele pode ser vendido, né? E aí a gente está falando de você, como empreendedor, colocar
o dinheiro suficiente para se aposentar no bolso numa tacada só de venda, né. Mas é um caminho muito, 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 muito mais difícil. É o caminho que eu decidi escolher, eu posso falar com propriedade que é muito difícil. A gente está tendo algum sucesso até agora, mas esse sucesso não garante nada no futuro, né. Eu definitivamente ainda não, posso dizer que a gente se deu bem, eu acho que a gente está no caminho para se dar bem, mas ainda é muito cedo para cantar vitória, né. Mas, se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Eu sou o Moacir Moda, eu trabalho com internet há mais de 15 anos, eu abri meu primeiro CNPJ há 10 anos atrás e atualmente eu estou empreendendo no Tintim, que é um software que ajuda pequenas e médias empresas a venderem mais através da internet. Aqui no canal do Moa eu compartilho os bastidores do empreendedorismo, né? E compartilho também os aprendizados que eu tive ao longo desses mais de 10 anos empreendendo, ao longo dos desafios que eu enfrento aqui no dia a dia, né? Eu compartilho os bastidores do Tintim também, e eu faço isso aqui no canal do Moa e também na newsletter do Moa, que é um e-mail que eu envio todo sábado na sua caixa de entrada, onde eu abordo esses assuntos também, mas de forma muito mais profunda, porque é texto, enfim. Para se inscrever na newsletter do Moa é de graça, toca no link que está aqui na descrição e se inscreva na newsletter. É isso, muito obrigado, valeu, falou, tchau, tchau.